em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Nós vamos hoje dar continuidade na vida do apóstolo Paulo, né? Na aula passada nós paramos em Atos capítulo 21, versículo 26, onde a tensão começa uma tensão muito grande em Jerusalém, né? Onde está para se dar início a uma tensão muito grande. Né? No capítulo anterior nós vimos que Paulo ele tinha chegado a Jerusalém, ele tinha recebido uma profecia do profeta Ágabo de que se ele fosse para Jerusalém, ele automaticamente seria preso. Então ele sabia o que esperava em Jerusalém, mas antes de Ágabo dar qualquer tipo de profecia para ele, o próprio Espírito Santo já tinha falado para Paulo várias vezes de que quando ele chegasse em Jerusalém, ele seria preso. Quando ele chegasse em Jerusalém, ele teria uma confusão e ele seria preso. Né? Essa volta para Jerusalém foi o fim da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, que ele perseguiu toda a região da Ásia, toda a região da Grécia, ali da Europa, né? Da Grécia, pregando a palavra de Deus. E aí ele volta agora para Jerusalém. Mas antes de chegar em Jerusalém, ele para em Cesareia, e lá em Cesareia, né, tem essa questão do Ágabo chegar para ele e falar que ele seria preso, né? Então, quando ele chega em Jerusalém, ele é questionado por Tiago. Quem era Tiago? Tiago era o líder da igreja em Jerusalém. Esse Tiago não era o Tiago irmão de João, esse Tiago era o Tiago irmão de Jesus, ou seja, ele não era um dos 12 apóstolos, mas ele era o líder, ele foi colocado como líder da igreja em Jerusalém. E o Tiago começa a questioná-lo pelas coisas que ele tem ouvido do pessoal. Né? O pessoal tem falado que o apóstolo Paulo ele tem pregado contra a lei de Moisés, ele tem pregado contra os costumes. Né? Nós vimos que lá nos capítulos de Atos anteriores que foi feito um concílio e foi determinado que os gentios não tinham que seguir os costumes judeus. Né? Mas aí as pessoas estavam falando que o apóstolo Paulo estava pregando contra os costumes judeus. Foi aí que o Tiago deu uma sugestão para ele. Olha, vai ter um voto aqui de 7 dias, onde as pessoas, alguns homens vão fazer um voto para os costumes judaicos, para os costumes da lei, né? E esses homens voluntariamente estarão lá. Se a gente vê no capítulo 21, verso 23, ele fala: faze, portanto, o que te digo. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto para purificar, para falar assim, olha, faz esse voto, o Tiago falando para ele, faz esse voto para mostrar para o povo de Jerusalém que você é um cristão, um judeu cristão, porém você segue os costumes judeus. Né? O que o Tiago estava falando é que assim, os não-judeus não precisavam seguir os costumes, os cristãos não-judeus não precisavam seguir os costumes, mas os cristãos judeus, eles tinham essa questão de seguir os costumes de Israel, sem problema nenhum, né? E aí o Tiago falou, então vai lá, faz esse voto de purificação para que você possa mostrar para a galera que você ainda segue e respeita as leis judaicas, os costumes judeus, né? Porque o povo tá desconfiando de você. Foi o que o apóstolo Paulo fez. Que no versículo 26 ele fala: então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo purificado-se com ele, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias de purificação. Eram 7 dias que ele ia ficar se purificando lá no templo, até que fizesse a oferta em favor de cada um deles. Então a gente vê que o apóstolo Paulo seguiu a orientação de Tiago, né, um líder judeu ali, um líder da igreja, né, em Jerusalém. Ele seguiu para que ele pudesse fazer esse voto e as pessoas continuassem acreditando que ele era um judeu ainda, que ele não pregava contra as leis de Moisés. Porque a ideia nunca foi essa, de pregar contra a lei de Moisés. Nunca foi, porque a lei de Moisés foi dada por Deus. A ideia nunca foi essa. Cristo ele veio para cumprir a lei. Cristo cumpriu a lei. Né? Então, os costumes judeus, as práticas judias, não é pecado nenhum nas práticas judias. Eles têm práticas que eles seguem até hoje como costume, assim como nós brasileiros temos práticas e americanos têm outras.
cada país segue a sua prática. Então, o apóstolo Paulo, ele, sendo judeu, tinha que seguir isso, tá? E aí, o que acontece? Enquanto ele estava lá, aí entra a nossa aula de hoje, né? Um momento de tensão. Até o momento estava tudo de boa. Paulo chegou em Jerusalém, tinha sido advertido para o Tiago para fazer a purificação, fez a purificação, e aí a gente começa a ver que a vida do apóstolo Paulo começa a ficar difícil novamente. Ele já sabia, mas começa a ficar difícil novamente aqui, tá? E a gente vê no capítulo 21, verso 27. Vamos ler comigo, ó. Quando já estavam para findar os 7 dias, ou seja, estava quase terminando já estava quase acabando já os 7 dias. Quando estava para findar os 7 dias, então Atos capítulo 21, verso 27. Quando já estavam para findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, não sei se você lembra das aulas passadas, mas esses judeus aqui era a galera que perseguia Paulo em todos os lugares que ele ia. Em todo lugar que ele ia tinha um judeu. Quando ele pregava na sinagoga, tinha esses caras aqui, esses judeus, que perseguiam Paulo, porque o intuito deles era matar Paulo. O intuito deles era acabar com esse ministério de Paulo. Então, esses judeus vindo da Ásia, ou seja, fizeram os mesmos caminhos que Paulo estava fazendo. Na verdade, eles estavam indo atrás de Paulo para detonar ele, acabar com ele. E aí fala aqui, ó, judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, viram Paulo no templo lá fazendo o ritual de purificação dos judeus, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Né? Novidade. Faziam isso em todas as cidades que Paulo ia. Alvoroçavam, falavam contra Paulo, falavam que Paulo era mentiroso, que aquilo que Paulo pregava era mentira. E aí eles estavam de novo aqui, gente. Eles estavam de novo aqui, agora só que agora na cidade mãe, né? Na cidade de Jerusalém, né? Onde tinha tinha mais pessoas para eles alvoroçarem. Porque nas cidades que eles pregavam lá na Ásia, eles alvoroçavam, as pessoas eram gentios e muitos nem davam atenção para ele. Agora eles estavam no centro, em Jerusalém, onde eles poderiam alvoroçar ainda mais. E aí agarraram Paulo, gritando, israelitas, socorro! Olha só, os caras prenderam Paulo e eles que estavam gritando socorro. Para você ver o nível de hipocrisia, o nível de mentira desses caras. Eles queriam alvoroçar o povo. E como que não vai alvoroçar? Vai no meio da rua você e grita socorro pra você ver. Como todo mundo vai ficar alvoroçado, querendo saber. Então eles gritaram, israelita, socorro. Como se tivesse um grande perigo ali, como se tivesse uma grande situação, uma situação muito ruim ali. E aí eles estavam lá, israelitas, socorro. Aí eles dizem, este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo. Contra o povo de quem? Contra o povo de Israel. Contra a lei e contra este lugar. Que lugar? O templo. Eles estavam alegando que Paulo ensinava que todo mundo tinha que ser contra os judeus, contra a lei de Moisés, que foi dada por Deus, e contra o templo. E contra o templo. E eles, olha como eles começaram a gritar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto. Cara, na boa, os judeus tinham um costume de não receber gentios. O que é um gentio? Como eu já tinha falado, é pessoas de outras nações que não fossem judeus. O judeu não recebia gentio na sua própria casa. Para eles era uma blasfêmia receber um gentio. Ou ir na casa de um gentio, como Pedro foi na casa de Cornélio, lá no começo de Atos. Para eles era um ato repugnante. E quando eles dizem que Paulo estava com gregos, né, provavelmente aqui era Tito, provavelmente aqui era Timóteo, esses caras tudo grego, né? Quando eles estavam, Paulo chegou em Jerusalém, provavelmente eles viram essas pessoas. Tito, eles viram Paulo, eles viram Timóteo, né? Eles viram esses caras que são gentios no templo. E eles disseram, olha lá,
E ainda introduziu gregos no templo, profanou esse recinto sagrado. Para eles era uma profanação que um grego, que um gentil, que uma pessoa de uma outra nação entrasse no templo. Eles poderiam ir para Jerusalém? Poderiam. Mas entrar no templo eles não poderiam. Para eles era algo muito ruim. E aí eles tinham um argumento agora para poder acabar com Paulo. E aí no versículo 29 eles citam um dos gregos que estavam com Paulo, olha. Pois antes tinham visto Trófimo, que era um discípulo que Paulo tinha, né? O Éfeso, esse Trófimo era da cidade de Éfeso, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Ou seja, eles viram Paulo com um grego, que era discípulo dele, na cidade, e já mentiram, dizendo que Paulo tinha levado eles para o templo. Né? Só pelo fato de terem visto Paulo com esses gregos, já associaram Paulo de ter levado eles ao templo. E aí a gente aprende uma grande lição aqui, né? Eles dizem que viram Paulo levando eles para o templo e que profanou as leis, né? Provavelmente Paulo não levou eles para o templo, porque ele sabia que ia incitar confusão, mas o fato de terem visto Paulo com eles na cidade pode ter causou uma grande confusão, né? Paz do Senhor, Marilene, tudo bem? Seja bem-vinda. E aí eles viram Paulo com esses caras e já julgaram. Quantas vezes, na verdade, você foi julgado por algo que não fez? Quantas vezes você e eu fomos julgados por algo que não fizemos, porque pessoas viram certas coisas, já criaram uma história para nos condenar, para nos destruir. E isso acontece o tempo todo. O acusador está aí para poder acusar. E Paulo provavelmente, ele sabia disso, ele não tinha levado esses caras para o templo, porque ele sabia que ia criar uma confusão gigantesca ali. Só que os caras falaram que viram ele andando na cidade e que provavelmente introduziram o templo, ó. E julgavam que Paulo o introduzira no templo. Eles não tinham certeza, eles julgavam, eu acho que Paulo levou ele para o templo. Se ele estava andando na cidade, levou esse cara para o templo. Porque Paulo estava onde? Paulo estava no templo. Paulo estava se purificando, mas não estava com eles. Mas não, eles têm que criar uma história. E eles criaram uma história para difamar o apóstolo Paulo, para poder prendê-lo, para poder criar argumentos, para poder matá-lo. Talvez você já tenha passado por isso, talvez você já tenha sido julgado de uma maneira injusta, né, por situações do passado, por situações que o pessoal não viu, não conheceu pelo todo da situação, só conheceu uma parte e te julgou por aquilo. Mas Paulo estava acontecendo a mesma coisa com eles. Estava acontecendo a mesma coisa com ele. Mas quem justifica é Deus. Paulo sabia que isso ia acontecer. E nós também temos que estar cientes de que isso vai acontecer na nossa vida. Nós temos que estar cientes disso. De que se Cristo foi condenado, julgado injustamente, quem dirá nós, servos do Senhor, se não seremos julgados? E aí como é a nossa reação em relação às injúrias, em relação à falsidade? Como é que é a sua reação? Agir como Cristo é uma coisa, reagir como Ele é outra, né? Reagir como Cristo é diferente. E Paulo estava sendo julgado aqui injustamente. E aí no versículo 30 fala assim: agitou-se toda a cidade. Olha só, como eu falei para vocês, Jerusalém era o centro, era onde os judeus estavam. Esses judeus perseguiam Paulo em todas as cidades, não conseguiam alvoroçar toda a cidade. Mas aqui eles estavam alvoroçando toda a cidade, ó. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo. Concorrência do povo.
Ou seja, uns estavam com Paulo, outros estavam contra Paulo, ia haver uma concorrência, uma briga danada na cidade. E imediatamente foram fechadas as portas. Para você ter uma ideia, os caras fecharam a porta da cidade de tão ferrenha que foi a briga. Geralmente as portas das cidades elas eram fechadas em tempos de guerra. Quando o inimigo estava atacando, eles fechavam as portas da cidade no decorrer do dia aqui, né? Eles fechavam as portas da cidade quando tinha guerra, quando tinha situações de emergência. Olha só o que esses caras que perseguiram Paulo em todas as suas viagens estavam fazendo. Alvoroçar a cidade de uma tal maneira que fez com que a cidade inteira se agitasse e as portas de Jerusalém foram fechadas. Foram fechadas. E aí, ó, arrastaram para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. 31. Procurando eles matá-lo, que era o intuito deles, desde quando eles perseguiam Paulo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então esse comandante da força aqui era um soldado romano, era um comandante romano. E aí chegou, eu imagino, né? Ele de guarda, junto com os guardas, de repente a cidade inteira se alvoroçando, chegou ao conhecimento dele. Olha, o que está acontecendo? Então, no 32, então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Então ele foi lá. Olha, está acontecendo isso, isso, isso. Ele foi lá com tudo para ajudar o que estava acontecendo. E ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Paulo estava sendo espancado. De novo. Estava sendo julgado pelas pessoas sem um julgamento, sem ir para tribunal. Estava sendo espancado pelas pessoas. Só pararam de espancar Paulo porque os soldados romanos chegaram. Se os soldados romanos não tivessem chegado, provavelmente eles tinham matado Paulo ali em espancamento. E ele sabia, o Espírito Santo tinha falado para ele que ele ia passar por tudo isso. E ele foi espancado. Foi espancado durante esse tempo aí. Não sei quanto tempo durou até chegar nos ouvidos dos romanos. Mas pensa você, na cidade natal, na sua cidade onde você morou. Paulo tinha sido fariseu ali naquela cidade. As pessoas conheciam ele. E aí ele sendo espancado. Muitas vezes até por amigos, ex-amigos dele que estavam ali, que eram fariseus também. N coisas. E Paulo foi espancado. E aí no versículo 33, aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que ele havia feito. Então pegaram, amarraram 2 cadeias em Paulo nos braços, provavelmente nas pernas, 2 cadeias, né? Nos braços e nas pernas. Depois que fizeram isso, que aí ele foi perguntar quem era Paulo, né? E o que ele havia feito, no versículo 33. E aí quando ele perguntou isso, olha o que a multidão falava. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros gritavam de outros. Então, uns gritavam de um modo, dizendo que ele era assassino, que ele era blasfemo, que ele era uma pessoa que veio trazer confusão, e outros protegiam Paulo, né? Porque ali também estavam cristãos ali que protegiam ele. E aí, não podendo ele saber, por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Então eles tinham uma fortaleza lá, um lugar onde ficavam os presos, os romanos, né? Os soldados. E aí eles levaram Paulo para lá, porque eles não sabiam, a multidão não tinha como ver a multidão, porque a multidão estava totalmente dividida. Totalmente dividida. Agora, uma pausa aqui. Eu imagino como Paulo estava. Eu imagino como Paulo estava nesse momento. Não vou dizer para você que Paulo estava triste.
Paulo, na verdade, estava em paz. Provavelmente ele estava em paz, porque ele sabia que aquilo era propósito de Deus para a vida dele. Ele sabia que Deus estava fazendo que as coisas acontecessem exatamente como Deus queria que acontecessem. Ele estava em paz porque ele sabia que ele estava no lugar certo, na hora certa. Porque antes de ele chegar em Jerusalém, os próprios discípulos dele, Lucas, Timóteo, Silas, provavelmente esses caras, todo mundo tentou impedir que Paulo fosse para Jerusalém. E ele disse, não, nem que eu tenha que morrer por amor a Cristo, eu vou para onde Deus me mandar. Então, ele sabia que ele tinha que estar em Jerusalém. E mesmo passando por essas injúrias, ele sabia onde ele estava. A minha pergunta é, você sabe aonde está? Onde você está é propósito de Deus ou você fugiu do caminho que Deus tinha te dado? Você foi igual Paulo, que ouviu o que o Espírito Santo falou e foi, independente do que acontecesse? Ou você fugiu do caminho que Deus tinha para você, como Jonas fugiu? Era para ir para Nínive e foi para outro lugar. E aqui nós vemos a diferença dos dois. Paulo provavelmente aqui, ele estava inundado com a paz de Cristo. Porque Cristo inundou ele com uma paz, porque ele sabia que ele ia enfrentar uma situação terrível. Inundou ele de paz aqui. Mesmo sendo espancado, mesmo sendo condenado injustamente, mas ele estava lá, seguindo o caminho que Deus falou para ele, que Deus tinha mostrado para ele. Qual que é o seu caminho? Qual o caminho que Deus mostrou para você que você tem que seguir? Talvez Deus tenha revelado coisas para você que o seu caminho é tortuoso, que o seu caminho é penoso. Posso falar uma coisa para você? O caminho de todos nós que estamos em Cristo, o caminho vai ser tortuoso, o caminho vai ser estreito, o caminho vai ser de injúrias, de injustiças, o caminho vai ser difícil. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, ou seja, se alegrem, porque eu venci o mundo. E o Mestre passou por isso, nós também vamos passar. Essa é a grande questão do cristianismo. Né? Nós sabemos os caminhos que Jesus passou e nós passaremos junto com ele por esse caminho. Se o Mestre foi açoitado, se o Mestre foi injuriado, se o Mestre foi julgado injustamente, quem dirá nós, servos pequenos do grande Deus Altíssimo? E Paulo sabia disso, cara. E quando você sabe o propósito, independente do que está passando, você sente paz. Quando você está no caminho do Senhor, quando você está no caminho que Deus te ordenou, o propósito que Deus te ordenou, independente do que você passe, independente do que você atravesse, você vai sentir paz. A paz que excede todo entendimento, não é a paz para estar numa cadeira de praia lá, não. A paz que excede todo entendimento é mesmo sendo espancado, mesmo sendo injuriado, Paulo tinha paz. E é isso que a gente tem que ter. Você sabe qual que é o caminho que Deus direciona você? Você sabe? Se você sabe, comece a seguir nele. Ah, Paulo, mas está difícil. Continue seguindo. Porque quem te prometeu não foi o Paulo, não foi ninguém. Quem te prometeu foi o próprio Jesus. Quem te guiou por esse caminho foi o próprio Jesus. E a recompensa é grande. Paulo sabia que essa era a última estadia dele em Jerusalém, a última vez que ele ia estar em Jerusalém. Ele sabia o que ia acontecer com ele. E por saber o que estava para acontecer com ele, ele continuou. Porque o Espírito Santo tinha falado para ele, né? E aí no versículo 34, no versículo 35, ao chegar às escadas da fortaleza, né, que tinham sido levado, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão. A multidão estava ensandecida, estava totalmente revoltada, querendo matar o apóstolo Paulo.
e os romanos, os soldados, tiveram que carregar ele, pra você ter uma ideia. Porque a galera não dava espaço, a galera não tinha espaço. E queriam matar. E no 36, pois a massa do povo seguia gritando, mata-o. Então quando eles levavam Paulo saindo do templo, indo pra fortaleza, né, pra poder sair da multidão, a multidão não deu trégua, continuou seguindo, querendo matar ele. Enquanto Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, no 37, disse ao comandante, é-me permitido dizer alguma coisa? E aí o comandante falou assim, mas você sabe grego? Você sabe grego? Ou seja, um judeu como você sabe grego? Sabe grego? E aí no versículo 38, não és tu, olha só o que o comandante vê, não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Então, o comandante estava achando que Paulo era esse egípcio que tinha levado 4.000 sicários, né, sublevou e conduziu ao deserto, criando uma revolução com esses caras, esses 4.000 sicários aqui. Olha que loucura, né? A multidão estava gritando tanto, estava falando tanto mal de Paulo que o comandante começou a acreditar que ele era um bandido. Começou a acreditar que ele era alguém que estava causando confusão, porque ele falava grego também. Paulo falou grego. E aí o comandante achou que ele era um bandido, esse do Egito aí. E aí ele respondeu-lhe Paulo, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante, ou seja, uma cidade top, da Cilícia. E rogo-te que permita-me falar com o povo. Boa noite, Marcelo. Beleza? Bem-vindo, a paz de Deus. E aí, o que acontece? Paulo, judeu, falando grego, ainda ainda ele queria falar com o povo, convencer o povo, tentar falar sobre Cristo para o povo que tinha acabado de espancar ele. Um povo que tinha acabado de espancá-lo. Um povo que estava gritando, mata-o. Ele ainda queria uma oportunidade de falar com esses caras. Ele queria uma oportunidade de falar com esse povo, gente. Você consegue entender a fé impulsionadora que esse Paulo tinha? O cara tinha sido espancado, acabado de ser espancado pelos caras, estavam gritando matam, e ele ainda queria falar com o povo. E a gente vê no capítulo 22, os versículos aqui que a gente vai ler, o que Paulo estava querendo falar com eles. Estava querendo mostrar a salvação para eles. Querendo falar. E aí no versículo 40, obtida a permissão, Paulo ficou em pé na escada, fez com a mão sinal para o povo, que fez grande silêncio, e ele falou em língua hebraica. Ou seja, ele ainda queria falar com as suas pessoas, com o seu povo. Ele queria falar. Né? Tipo, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, deixa eu falar da tua verdade para eles. E aí ele foi lá e falou com o oficial romano que permitiu que ele falasse. E às vezes, gente, às vezes alguém, porque falou uma coisinha pra gente, a gente quer que essa pessoa vá pro inferno. Ah, eu não quero mais, não quero nem saber, essa pessoa, tô nem aí pra ela. E a gente, por tão pouco, a gente abandona as pessoas. Ah, mas a pessoa me traiu, a pessoa, ela falou mal de mim. Aí é uma oportunidade agora de você e eu. Eu sei, não tô dizendo que é fácil, tá? Não tô dizendo que é fácil. Mas é uma oportunidade de eu e você mostrarmos Cristo através da nossa vida, falando de Jesus, falando do amor de Deus para essa pessoa. Paulo tinha acabado de ser espancado aqui, gente. Ele tinha acabado de ser... as pessoas estavam gritando para ele morrer. E mesmo assim, ele ainda queria falar de Cristo para essas pessoas, contar do testemunho dele para essas pessoas.
Olha que grande fé que impulsionava esse homem. Que grande exemplo que ele é para nós, né? Que grande exemplo que ele foi para nós ao passar por essas situações. Talvez se você fosse espancado, apanhado, difamado, talvez eu e você não queria nem ver mais as pessoas que fizeram isso com a gente. Ele não, ele seguiu, ele reagiu como Cristo, porque Cristo falou, enquanto estava sendo crucificado, ele falou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Paulo, da mesma compaixão pelos seus compatriotas, pelos judeus, também teve compaixão deles. E olha que ele fala aqui no versículo 22, aí ele dá o testemunho dele. Ele conta um resumão, né? Um briefing, ele dá um briefing, a palavra aí corporativa, mas ele dá um resumão de tudo que aconteceu para que as pessoas vejam, olha, eu não estou aqui contra vocês, eu não estou aqui para julgar vocês, eu não estou aqui para falar o que vocês fazem ou não deixam de fazer, mas eu estou aqui para falar do amor de Cristo, ó. E aí ele começa no versículo 22 um sermão aí, um sermão não, um resumo da sua trajetória. E nós vamos ler, vale muito a pena ler o capítulo 22 de Atos, porque ele vai contar um resumo e a gente consegue relembrar de algumas coisas que a gente já estudou do apóstolo Paulo, né? Ele fala aqui, ó, irmãos e pais. Ele chama os caras que queriam matar ele de irmãos e pais. Respeito pelos mais velhos. Irmãos. Os caras queriam matá-lo. E não é hipocrisia aqui não, tá? Não é hipocrisia. Ele não tá chamando o pessoal de irmãos sendo hipócrita. Ele tá chamando o pessoal de irmãos porque ele considerava o povo de Israel irmão mesmo. Irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Ou seja, a minha defesa vai ser o meu testemunho. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. Ou seja, opa, ele está falando em hebraico, está falando aqui na nossa língua, vamos ficar quieto, vamos ouvir o que ele tem para dizer. E continuou, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Lembra do Gamaliel, que a gente falou nas aulas passadas? Gamaliel era o professor de Paulo. Gamaliel foi o cara que ajudou os apóstolos a não serem condenados quando os 12 foram presos. Né? O Gamaliel falou, olha, se esses caras estão falando uma coisa que não vem de Deus, vai findar essa doutrina. Mas se o que eles estão falando é de Deus, vocês estão lutando contra o próprio Deus. Aí os caras falam, opa, então vamos deixar os apóstolos ir embora. Gamaliel, ele fala, e segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como também vós o sois no dia de hoje. Ou seja, eu guardava as leis, eu seguia as leis, né? Eu sempre fui zeloso. O zelo dele foi tão grande que ele queria matar os cristãos por achar que os cristãos estavam fazendo contra a lei de Deus. E, cara, ele entendia o que o povo estava passando, porque ele estava naquele... Há um tempão atrás ele estava na mesma posição daqueles caras que estavam querendo matá-lo. Ele estava na mesma posição, então ele entendia. Então, ou seja, eu entendo que eu era zeloso igual vocês estão sendo hoje, né? E aí no versículo 4, persegui este caminho até a morte, ou seja, persegui os cristãos, persegui o caminho de Jesus até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciões. Destes, ou seja, do sacerdote e dos anciões, recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ele foi para Damasco, lembra disso? 6. Ora, aconteceu que indo no caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Aqui ele começa a contar detalhes de quando ele foi convertido. Ele dá um detalhe aqui dizendo que quando ele era quase meio-dia, imagina o sol do meio-dia, a luz que é. E mesmo assim a luz de Cristo ofusca a luz do sol do meio-dia. Oh, glória! Pra você ter uma ideia, a luz de Cristo ofuscou ele. E era quase meio-dia, o sol já estava no seu máximo ali.
E mesmo assim, a luz de Cristo brilhou mais que a luz do sol. Cristo tem a luz mais resplandente que o sol, porque lá na Nova Jerusalém não haverá mais sol, porque o Senhor será a nossa luz. Glória a Deus. E aí ele fala, no versículo 7, então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então, ou seja, os caras que estavam com ele viram a luz, mas não ouviram nada, não entenderam o que a voz estava dizendo, que estavam comigo. 10. Então perguntei, o que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado a fazer. Então Deus estava falando, olha, levanta, vai para Damasco lá, que você vai ver quem vai... eu vou guiar alguém para te dizer o que você vai fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei em Damasco. Então ele ficou cego, ele diz, né? 12. Um homem chamado Ananias, lembra do Ananias, corajoso Ananias? Lembra que o apóstolo Paulo estava indo para Damasco para matar os judeus, prender os cristãos. Ananias sabia disso, mas Deus falou, Ananias, vai lá e fala com ele. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Então Ananias era um cara top, bom testemunho. Veio procurar-me e pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão. Foi a primeira vez que Saulo ouviu o irmão de um cristão. Né? Ananias foi o primeiro aí. Recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão, ou seja, antes da criação, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Olha Paulo dando detalhes aqui no momento que ele ficou lá na Arábia, recebendo do próprio Jesus o evangelho. Então Deus chamou ele para quê? Para que ele conhecesse a vontade dele, para que ele visse o justo. Que justo? Jesus. Para que ele visse o justo. Para que ele visse o justo, no versículo 14, e ouvisse uma voz da sua própria boca. Ou seja, o próprio Jesus ensinou a Paulo a respeito de todas as coisas que ele conhecia do Evangelho. E ele mesmo cita isso em Atos, né? No versículo 15, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens. Paulo foi testemunha de Jesus. Das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Ananias falando para ele, olha, o que você está esperando, cara? Vamos batizar agora, porque a obra que Deus tem para você é muito grande. Versículo 17. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo, ou seja, ele voltou, né? Ele estava lá em Damasco, voltou para Jerusalém e ele teve um êxtase. Êxtase aqui é uma visão, tá? Toda vez que na Bíblia teve um êxtase, ele está em visão. E aí ele fala, sobre mim veio um êxtase, e aquele que falava comigo, ou seja, Jesus, disse, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Ou seja, sai de Jerusalém porque você ainda não vai receber. Tanto é que essa parte mostra que Paulo desceu pelos discípulos, né, pelas muralhas de Jerusalém lá por um cesto, fugido. Já ele fugiu, né, para o deserto, para ter com Jesus, da Arábia. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até aguardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, vai,
porque eu te enviarei para longe aos gentios. Então o próprio Jesus deu a missão para ele. Então ele está contando, mas a última palavra de Paulo foi o que aqui, ó, no versículo 21. Mas ele me disse, Jesus me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Galera, todo mundo estava ouvindo Paulo de boa, em silêncio. Quando ele mencionou a palavra gentios, quando ele mencionou a palavra gentil, olha o que aconteceu no versículo 22. Aquela galera que estava ouvindo ele de boa, em silêncio, agora não estava mais em silêncio e não estava mais de boa com o apóstolo Paulo. Olha o que aconteceu. No versículo 22. Ouviram-no até esta palavra. Que palavra? Gentil. E então gritaram dizendo, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Os judeus tinham um ódio gigantesco dos gentios. Um ódio gigantesco, porque eles achavam que a salvação era só para eles. Eles eram um povo escolhido e era só para eles. Então, quando Paulo disse que Jesus tinha enviado ele para pregar aos gentios, os caras ficaram de novo ensandecidos, ficaram totalmente nervosos, bravos, irritados. De novo, né? Já estavam, se acalmaram para Paulo contar o testemunho dele, para ver se conseguia fazer uma defesa com a galera. Mas aí, de novo, quando ele citou gentios, a galera começou. No versículo 23, ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares. Olha a festa olha o desespero que esses caras estavam fazendo. Arrojando de si as capas, jogando fora as capas, né? Rasgando as capas, porque era uma blasfêmia para os judeus isso dos gentios, né? Atirando poeira para os ares, né? Como um sinal de vergonha. Ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoites fosse interrogado para saber por qual motivo assim clamavam contra ele. Então o comandante falou assim, olha galera, pega Paulo, que os judeus voltaram a ficar tudo loucão aqui, ficaram tudo doido de novo, ficaram enraivecidos com ele, pega ele e açoita ele, vai. Pra gente acalmar, ele queria açoitar para pelo menos acalmar essa galera, que queria matar Paulo, né? E aí levaram Paulo. E aí no versículo 25, quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente, se porventura é lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Aí Paulo teve que apelar, porque ele teve que usar as armas que ele tinha, senão ele ia apanhar de novo. Ele tinha acabado, cara, de ser espancado pela galera, e o oficial romano queria ainda açoitar ele. Provavelmente, não sei se ele ia aguentar esse açoite. Provavelmente não ia aguentar, porque acabou de ser espancado e ainda ia receber açoite. E aí ele usou o artifício que ele tinha, que era a cidadania romana. E eu já falei em outras aulas, a cidadania romana, um cidadão romano não poderia ser açoitado, não poderia fazer nada acontecer com ele se ele não fosse julgado primeiro. Foi o que ele falou. Vocês porventura vão me açoitar, eu sendo um cidadão romano, sem estar condenado? Ou seja, só podia ser açoitado se ele fosse condenado. E aí no versículo 26, ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse, o que está para fazer? Porque esse homem é cidadão romano, ou seja, quem açoitasse um cidadão romano sem condená-lo, sem passar por um tribunal, esse soldado, essa pessoa que açoitou o cidadão romano, ele recebia uma punição muito severa. Muito severa. Tanto é que o centurião falou, o que você está fazendo, cara? O que está para fazer? No versículo 26, o que está para fazer? Porque esse homem é cidadão romano, como que você vai açoitar um cara que é cidadão romano? E aí no 27, vindo o comandante perguntou a Paulo, diz-me, és tu romano? Ele não acreditou ainda. Você é romano mesmo? E ele disse, eu sou. Aí o comandante querendo levar vantagem, né? Porque viu Paulo com as vestes toda rasgada, apanhando, e falou assim, a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão romano.
Ou seja, ele comprou também, ele comprou a cidadania romana, o comandante. Ou seja, querendo falar assim, cara, pra mim custou muito dinheiro ter essa cidadania. E você, todo largado, todo apanhado aí, todo cheio de machucado, quer que eu acredite que você é um cidadão romano, que você tinha dinheiro pra comprar a cidadania romana? Porque, porque ele era muito caro para ser um cidadão romano. Tinha seus privilégios, mas também era muito caro. E aí disse o Paulo, no versículo 28, eu tenho por direito de nascimento. Ou seja, quem comprou a cidadania romana para ele foi o pai do Paulo. Provavelmente foi o pai do Paulo que comprou. Porque desde o nascimento ele já era um cidadão romano. Desde o nascimento ele já tinha cidadania romana. Então quem comprou foi os pais de Paulo. Os pais de Paulo compraram a cidadania romana para ele. Né? E no versículo 29, imediatamente se afastaram os que estavam para inquirir os açoites. Ou seja, os caras que iam bater nele começou a se afastar. E o próprio comandante sentiu-se receioso quando soube que Paulo era romano, porque o mandaram amarrar. Só o fato de amarrar um cidadão romano, Paulo já podia levantar acusação contra esse comandante e dizer: olha, eu fui amarrado, exposto publicamente por esse comandante que me amarrou e eu ia ser açoitado. E só por isso esse comandante já poderia tomar um castigo muito severo. Só por fato de ter amarrado Paulo. Só pelo fato. Então ele já ficou receoso. Putz, será que o Paulo vai falar que eu... Ficou receoso. Será que o Paulo vai falar que eu prendi ele? Que se ele falar, eu tô perdido. Os caras vão acabar comigo. Mas ele ficou só receoso, porque Paulo não falou. E aí no versículo 30, no dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos que tinha ele sendo acusado dos judeus, soltou. Olha o medo que esse cara ficou de receber um castigo, porque amarrou Paulo e ia açoitar ele. Então no dia seguinte ele deve ter chegado todo pomposo para Paulo e falando: Paulo, o que será que aconteceu? Quais foram os motivos, né? Por que eles queriam te matar? Aí Paulo falou com ele, provavelmente aqui, né? E aí ele soltou Paulo. Ele soltou Paulo e ordenou ainda que se reunisse os principais sacerdotes e todo o sinédrio. E mandando trazer Paulo, apresentou perante eles. Então foi meio que um habeas corpus aqui, né? Olha, eu vou te soltar por enquanto. Eu vou chamar os sacerdotes, todo o sinédrio, né? O sinédrio era o conselho de Jerusalém ali, dos fariseus ali. E depois você vai ser julgado por eles. Né? Ele ficou com medo naquele momento. E a gente vê que aí Paulo ele usou a sua cidadania romana para poder passar por essa situação. Né? E a gente vê o quanto que... Isso é só o começo, tá? Do sofrimento dele. Nós vimos hoje que ele foi espancado, nós vimos hoje que ele foi caluniado, que ele foi injuriado, e mesmo assim ele ainda quis falar do testemunho dele para as pessoas que estavam ouvindo. Mesmo assim, ele quis ainda falar das maravilhas de Cristo para as pessoas que tinham espancado, que queriam matá-lo e que estavam ensandecidas. E o que nós tiramos da lição de hoje é: o que nós temos feito com as pessoas que nos julgam, com as pessoas que cometem injustiças com a gente, que nos ofendem? O que nós temos feito com tudo isso? Temos agido como filhos maduros, onde nós vamos orar por essas pessoas, vamos tentar mostrar Cristo através das nossas vidas para essas pessoas, ou a gente vai fazer como um filho mimado, um filho técnico, um filho imaturo, que vai ficar com raiva, que vai ficar não vai falar mais com a pessoa, que vai ficar com ódio crescendo na amargura dentro de você. O apóstolo Paulo foi diferente. Foi bem diferente. Ele simplesmente pediu uma oportunidade ainda para falar do amor de Jesus para essas pessoas.
E mesmo assim não deu certo, né? Que as pessoas estavam tão raivosas, principalmente quando ele falou de gentios. E aí a gente consegue entender que o amor que o apóstolo Paulo ainda tinha pelos seus irmãos judeus, apesar de ter sido perseguido por tanto tempo por eles, ele ainda viu uma oportunidade, ele viu uma oportunidade de falar do amor de Jesus Cristo para os judeus ainda, porque essa seria a última oportunidade que ele teria para falar para os judeus. Porque a gente vai ver no desenrolar da história aqui, das outros capítulos, que ele estava partindo para sua última viagem, vamos dizer assim, só que não por conta própria, mas ele estava partindo para uma outra viagem, né, para Roma. Já dando spoiler aqui para vocês, né? Mas é importante que a gente haja e reaja como Jesus. Paulo nos mostrou isso, que ele reagia como Cristo. Assim como seu mestre pediu ao Pai perdão para aqueles que estavam ali, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, ele também sentiu compaixão por esse povo e falou, deixa eu contar do meu testemunho para ver se essa galera aceita Jesus. E é uma grande lição para nós hoje, tá? Espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha aprendido um pouco mais da palavra. Vamos orar para a gente encerrar? Senhor Deus e Pai, Deus maravilhoso, meu Pai querido, muito obrigado por essa aula, muito obrigado por nos revelar o coração do teu servo Paulo, do apóstolo Paulo, Senhor. Nos revelar, Senhor, meu Pai, que devemos, Pai, estar acima de toda ofensa, estar acima de qualquer ofensa, Pai. Devemos ser filhos maduros para superar as ofensas que o mundo vem trazer para nós. Pai, muito obrigado por nos lembrar que nós somos seguidores de Cristo e por isso sofreremos injúrias. Não é porque a gente é seguidor, a gente vai passar por isso, não. A gente vai sofrer injúrias, a gente vai sofrer injustiças, mas se nós agirmos como filhos maduros, como Cristo, Senhor, mostraremos Jesus através das nossas vidas. Nós teremos a Bíblia, Pai, que o mundo vai ler. Nós teremos a Bíblia que as pessoas irão ler, Pai. E é por isso que eu te agradeço, é por isso que eu te louvo, Pai, porque o Senhor sempre revela para nós as grandiosidades, maravilhas contidas em cada texto, em cada versículo da Tua palavra, Senhor. Como é bom meditar nela, como é bom, Senhor, ir ponto a ponto, Senhor, imaginando-se naquele lugar, se colocando no lugar do personagem, para que nós possamos viver as verdades contidas na Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos. Nós te louvamos por tudo, Pai. Continua nos ensinando, Espírito Santo. Porque quem nos ensinou foi o Teu Espírito. Quem colocou essa palavra, quem nos mostrou as profundidades da palavra foi o Espírito Santo. Então nós te agradecemos, Pai. Para o louvor e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao nome de Jesus. Na próxima aula, então, na próxima segunda-feira, nós falaremos no capítulo 23, onde Paulo agora está perante o Sinédrio. Perante o Sinédrio. Ali, ele se viu no mesmo lugar onde Estevão estava há muitos anos atrás, perante o Sinédrio. E agora Paulo também estará perante o Sinédrio para ser julgado, para ser colocar sua defesa e ser julgado. Então no próximo capítulo a coisa vai esquentar aqui, viu? A coisa vai esquentar, tá bom? Obrigado por vocês participarem da live, Fabé. Obrigado, Fabé, por acompanhar. Quem está na live aí, obrigado por acompanhar. Que Deus abençoe e que você possa cada dia mais aprender da palavra do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe. Até a próxima aula, Atos capítulo 23. Na próxima aula as coisas vão esquentar, mas Jesus está sempre no controle. Amém? Deus abençoe e fique na paz do Senhor.